Black Clover voltou finalmente e olha, como eu senti falta dessa rotina de fazer as análises dos capítulos toda semana aqui com vocês, gente, meu Deus. E essa volta pós-hiato, que a gente já sabia que ia ter, né, o time skip aí, foi muito melhor do que eu esperava, porque eu tava realmente meio cabreira com essa questão do salto temporal e tal. Mas o Tabata mostrou mais uma vez que ele tem a obra inteirinha sob controle dele. E ele conseguiu encaixar o rumo das coisas, e nesse time skip aí, ele fez tudo de uma forma que fizesse muito sentido, né? A gente vai ter então aí o principal ponto do capítulo, que é o amadurecimento psicológico do Asta, e um leve panorama também de como as coisas estão depois da vitória contra o Lucifer. Então vamos lá falar sobre isso, porque tem bastante coisa. O capítulo começa com um painel incrível do Lucifero vivo, né? Só que aprisionado pelo Lucius lá no 7º andar do submundo. 7º andar esse que já era o próprio ambiente que ele vivia antes, né? E que o próprio Nath disse que se aquele portão fosse aberto e o Lucius saísse, né? Ia estar tudo acabado. Então o Lucius prendeu o Lucy na própria casa dele, vamos dizer assim, no próprio quarto dele, né? O maluco é brabo demais mesmo. Dá pra ver que fisicamente o Lucifero ainda é um sushi na tábua, todo retalhado, igual o Asta deixou, né? Então ele tá ali sem os braços, com o corpo cortado pela metade e tal. A única coisa que se regenerou ali foram os chifres, porque um bom corno, como o Lucy é, sempre cuida bem dos chifres, né? Só que interessante aqui é que ele tá deitado em cima de um relógio de números romanos que mostra pra gente que o Lucius tá usando magia temporal, provavelmente para poder manter o Lucifero preso nessa condição física, né? De não conseguir se regenerar e tal, estando todo cortado ali desse jeito, e aí ele não vai precisar de uma corda, uma corrente, uma macumba, nada para poder largar o Lucy preso ali. Um outro detalhe importante é que dá pra ver que o Grimório do Lucius tá inteiro de novo, né? Com todas as folhas girando ali, como sempre foi a obra toda, na época que era com o Július, né? Só que diferente de antes, que ele tinha um grimório gigantesco que ficava aberto lá no céu e tal, agora o grimório dele tem um tamanho de um grimório comum, que mostra que o Lucius já conseguiu restabelecer uma parte da magia dele, né? Que tava meio ali stand-by por conta da morte do Július, né? Lá no Arco dos Elfos e tal. Mas ele faz uma coisa bem interessante ali. Ele arranca o coração do Lucifero. Gente, eu nunca mais vou comer espetinho de coração da mesma forma depois disso, né? Porque o cara comeu o coração do demônio. A gente sabe que ele comeu o coração do Lucy cru e sem tempero, porque tem 3 quadros nessa sequência. E o último quadro tem aquelas onomatopeias, acho que é assim que fala, esses troços risquinhos lá, que traduzido seria algo como um som de mastigação. Só que tem 2 coisas que a gente precisa ressaltar aqui. A primeira é que quando o Lucy estava lutando contra o Asta e foi vencido, ele não estava com 100% da manifestação dele completa, né? Então significa que uma parte do corpo dele ainda estava no submundo. O que leva a gente a concluir que esse coração seria a outra metade, né? Que complementaria aquela que o André Moleque arrancou e entregou pro Július lá, Lucius, anteriormente. E a forma como o Lucius pegou essa parte do coração foi fazendo ele flutuar. Então ele não foi lá e enfiou a mão no peito do Lucy e arrancou. Ele estendeu a mão pra frente, o coração foi flutuando até ele, o que indica que ele já comeu a outra parte e adquiriu uma parte dos poderes de gravidade do Lucy. E comendo essa outra parte agora, né, essa outra metade, ele ia ter aí 100% desse poder. O que também vai levar à morte definitiva do Lulu, porque a essência da vida de um demônio, se é que a gente pode dizer que eles têm vida, né, tá no coração. Então, se o coração é destruído ou comido, ele não tem como sobreviver. A não ser que o Lucius fique usando ali a magia do tempo dele pra fazer o corpo do Lucifero ficar voltando em instantes no tempo, né? Pra que ele volte a ter o coração, e aí dessa forma dá pra fazer uma churrascada, né? Com a possibilidade do Zenon, o Dante, a Vânica, sei lá, renascerem com corpos imortais, como era o plano do 4º irmão Zogretes antes, né? Através ali do consumo do coração e tal. Aí dessa forma ele teria uma fábrica de corações do Lucifero pelo tempo que ele quisesse ou pudesse usar essa magia ali. Seria uma possibilidade. Mas depois que a gente vê essa breve interação entre eles, o mangá corta direto pra cena que o nosso querido anão bombado chega com as coxas bem torneadas ali, o trapézio bem definido, né, as veias do braço saltando de tanto whey, pra poder ter todo
o seu trabalho e o seu esforço reconhecido pelo reino de Clover e recebendo o título de Cavaleiro Mágico Sênior, né, de primeira classe inclusive, o que é uma posição realmente alta. Mas a gente precisa esclarecer algumas coisas aqui. Na escala de rankings do reino, a gente tem o ranking mais baixo, que é o de Cavaleiro Mágico Júnior, o de Mago Intermediário, o Mágico Sênior, o Grão Cavaleiro Mágico e o Mago Imperador. Cada um desses rankings vai possuir 5 classes, sendo que a primeira classe é a mais alta e a quinta é a mais baixa, né, aí dentro do ranking. Com exceção do Rei Mago, que não possui classes, né, porque ele é o título mais alto. Então, o que rolou aqui é que as coisas que o Asta fez até agora e tal, deu a ele condecorações daquelas estrelinhas o suficiente para que ele subisse nesses rankings e chegasse no nível de subcapitão, mas isso não significa que ele já é subcapitão dos Touros Negros, tá, gente? Até que se diga o contrário, o Nat ainda tá nessa posição e eu acredito que ele vai continuar por um bom tempo, e o Asta só tá ali no mesmo nível de ranking dele, o que possibilitaria que ele ocupasse esse cargo se o Nat saísse dos Touros Negros ou se abrisse uma vaga em outro esquadrão e ele fosse convidado para ser sub lá e ele aceitasse, né? Foi a mesma coisa que rolou com o Yuno, quando o Langris era vice-capitão do Alvorecer Dourado. O Yuno chegou num ponto em que ele estava no mesmo ranking de vice-capitão, mas ele não estava no posto. Então, esses rankings servem para a gente poder identificar também a capacidade e o nível do mago. E o legal é que aqui a gente tem uma série de explicações que eu achei até que de uma forma ok, para poder apresentar pra gente o que foi feito, né, ali desse tempo todo, através dos diálogos expositivos com o Fuego Leão, o que geralmente é uma escolha complicada de se fazer, porque como eu já expliquei, o diálogo expositivo não pode dar na cara pra gente que tá ali pra passar pro leitor ou pro telespectador as informações que ele não sabe, mas a forma como foi feito aqui foi beleza, né? Ele explicou que já era pro Asta ter recebido a condecoração bem antes, né, há bem mais tempo, e também falou que o desaparecimento do Danmacho acabou atrasando as coisas no reino, ó o corno passando de moto, mas mesmo assim, né, sem o Dan por lá, o Asta foi absolvido por ser um usuário de demônios. Então, esse ponto foi encerrado e resolvido na obra. Através da vitória sobre o Lucifer, o Asta provou que é inocente. Todos viram ele salvando Clover do demôniozão antigo lá, viram ele vencendo Lucy, e com isso de quebra ele também conseguiu provar que o Lieb é diferente dos outros demônios, né? Que ele não é mau, que ele não tá contra os humanos, tanto que ele tá ali no ombro do Asta que nem um pet, né? E realmente todos os capitães estão ali reconhecendo o novo ranking do Asta, menos o capitão dos Orcas, o que pode levantar aí algumas especulações, como o fato de que ele pode ter morrido, ou ele pode ser um traidor e tá preso, ou sei lá o que mais, né? Eu não acho que ele tá em alguma missão, porque foi deixado bem claro que quem tá em missão são os integrantes dos Touros Negros e do Alvorecer Dourado. Então a gente tem o Yuno, que o Fuego Leão falou diretamente, né, que tá em missão, o Klaus, que não foi dito abertamente, mas levando em consideração o carinho que ele criou pelo Asta ao longo desse tempo todo, ele não ia perder essa condecoração se ele realmente não tivesse uma missão. Então fica aí mais um mistério pra gente poder descobrir pra frente o que aconteceu com o capitão dos Orcas, né? Não que ele fosse muito relevante pro grupo, mas talvez alguma coisa importante saia daí. Agora, todo esse diálogo levantou mais uma vez a questão de que o Tabata dá muito mais importância pro Yuno do que pro Asta, na verdade no fandom, né, que o Asta sempre é mantido pra trás do Yuno, aquelas coisas todas, e gente, eu também quero muito ver o Asta ultrapassando ele, mas a gente precisa levar em consideração que essa é uma característica clássica e clichê dos shonens em geral. A questão da rivalidade, que nem o Naruto e o Sasuke, o Midoriya e o Bakugou, o Goku e o Vegeta e por aí vai, né, sempre vai ter. Nesses clichês, o protagonista sempre que alcança o nível do seu rival, logo é passado por ele de novo. Então, isso em si não significa que o Asta é mais fraco que o Yuno, né? Só que em uma escala de rankings,
o Yuno ficou um passo à frente do Asta porque ele já estava antes, e o caminho que o Asta tem para percorrer desde o começo é muito maior que o do Yuno. O Asta já começou bem atrás do Yuno, então enquanto o Asta estava lá em último lugar, o Yuno já estava começando na frente, continuou subindo, né? Então, se você simplesmente atropelar tudo isso para colocar o Asta na mesma posição do Yuno só porque a gente tem empatia por ele, né? Porque a gente quer ver ele ultrapassar o rival e tal, não ficaria coerente com a estrutura em si da evolução do Asta. Então, por mais que a gente fique um pouco frustrado com isso, não tá errado também. Uma hora o Asta vai chegar e vai ser o Rei Mago e pronto, ele vai superar o Yuno. E durante essa reunião aí da galera, uma coisa que eu achei muito legal de notar é que o dom nítido de liderança que o Fuego Leão tem, gente. A forma como ele tá conduzindo a reunião, a forma como ele se direciona ali pro Asta, o jeito dele liderando o grupo de capitães ali como porta-voz de todos. Ele meio que assumiu o posto de Rei Mago ali naquele momento, né? Que o Julius sumiu, a gente já vai falar sobre isso, e ele conduziu tudo muito bem, apesar dele ter se recusado a se candidatar próximo Rei Mago, porque ele não se acha forte o suficiente para isso, e depois de toda essa postura dele, eu acho que tá mais do que preparado para poder se tornar um, tá? Ele pode não ser tão forte quanto o Julius, né, naquelas épocas antigas lá. Mas, gente, a magia de tempo do Julius nem era dele. Então, se levar em consideração essa lógica, ele é até mais forte do que o Julius. Ele é um dos cavaleiros mais fortes do reino, sim, e fora que ele tem a sobriedade necessária para estar num cargo de gestão. Ele tem pensamento e visão estratégica, a mentalidade dele é firme, né? E ele tem um caráter honesto, ele não é uma pessoa preconceituosa, ele tem uma honra impecável. Então, entre ele, a Leona e o Nozel, ele é o capitão que mais apresenta pontos positivos para poder ocupar o cargo de Rei Mago. Apesar de que eu vou falar pra vocês que eu gostaria, na verdade, era de ver o Yami lá, né? O primeiro plebeu, assim, né? Pra ocupar o cargo, mas tudo bem. A Leona é tão forte, ou até mais que o Fuego, mas ela não quer incomodação pra vida dela, gente. É da personalidade dela, né? Ela é um espírito livre. E o Nozel, apesar de ter melhorado muito, ele ainda tem bastante coisa que precisa ser trabalhada na personalidade e no caráter dele. Então, nesse momento, a melhor opção seria mesmo o Fuego, o que eu gosto bastante. Um outro ponto importante dessa parte é que a cabeça de cogumelo, né, o cabeça de cogumelo não tá ali com eles, o que pode indicar que ele realmente seja um aliado do Lucius e que ele usou a magia dele para manipular algumas mentes do reino, o que eu acho que seja bem possível. E o Danmacho, que tá lá desaparecido, pode ter sido manipulado por ele, né? O que eu acredito aí, que não se cortou o Danmacho, mas ele pode estar sendo mantido em cativeiro em algum lugar. Talvez lá no submundo, já que agora o Lucius tem acesso de alguma forma lá, e a gente também quer saber como, né? E pode ser que ele tenha algumas memórias excluídas aí para que ele seja usado para poder lutar contra o reino de Clover agora mais pra frente. Seria bem interessante porque daria para ele uma posição de antagonista bem bacana, né? A gente nunca viu todo o potencial da magia dele, e se ela fosse amplificada pelos poderes demoníacos, ele ia se tornar um obstáculo bem feito para poder ser superado. Então, eu não acredito que o Lucius ia descartar todo o potencial do Danmacho, né? Tudo que ele poderia fazer ali contra o reino, até porque o Lucius é bem inteligente, e ele sabe que o sumiço do cara ia fazer com que os cavaleiros investigassem e em algum momento chegaria até ele. Então, eu acho que logo o Danmacho vai aparecer dessa forma, né? Apesar do clima da festividade ali entre eles, algumas coisas estão rolando, então a gente descobre que nesse último ano e pouquinho aí e tal, que se passaram, eles não tiveram mais problemas com demônios, o que permitiu que os reinos de Spade e de Hurt, né, conseguissem começar a se reconstruir e avançar. Então a Lolopética voltou pro reino, é isso que dá pra entender, né? Ela tá lá junto com o Jimmy. A mãe do Yuno provavelmente assumiu a frente ali de Spade para poder finalmente dar uma vida digna pro povo lá e tal, né? Mas o Yuno decidiu não ficar lá com ela, já que ele continua no Alvorecer Dourado. Então esse processo de aceitação e de tomada de posse dele como príncipe é algo que vai levar ainda mais tempo. Mas eu tô ansiosa pra ver como é que foi essa interação dele com a mãe dele desde que ele descobriu que ela estava viva, né? Se ele teve alguma evolução sentimental, se ele se tornou menos introvertido, mais carinhoso, menos frio, essas coisas, sabe? Só que, apesar de parecer que tá tudo bem, né? Tudo em paz,
as coisas não são bem assim, não é como se eles estivessem livres de todas as ameaças demoníacas. Então, o reino de Clover continua monitorando todo o continente, provavelmente em conjunto com Hurt e Spade ali, para poder conseguirem se antecipar, caso alguma outra situação semelhante à da tríade, né, que aconteceu ali, esteja começando a se formar. Eles já têm experiência, uma experiência bem trágica, né, o suficiente para aprenderem como agir daqui para frente. E nesse processo de monitorar as regiões, eles descobriram uma atividade demoníaca agindo na fronteira de Clover, que pode estar sendo causada aí por discípulos das trevas que o Lucius pode ter acabado recrutando ali, permitindo que eles fizessem alguns pactos com demônios mais fracos, né, que podem ser demônios que escaparam do submundo lá na abertura dos portões da Clifote, conseguiram sobreviver e tal, né, e se esconderam ali entre os humanos, e aí fizeram esses pactos, ou que o próprio Lucius trouxe ali para poder fazer pacto com eles, ou demônios que escaparam naquela época e conseguiram se manter ali de alguma forma, esconder a presença deles, e aí estão ali, né, fazendo todas as paradas, as movimentações. Eu sei que depois de tudo isso aí que rolou, Yami chegou perto da Charlotte e, como já era de se esperar, ela ficou completamente travada, né, fugiu pra longe dele, afinal de contas, ela achou que ele ia morrer e aí ela se declarou pra ele. E o interessante disso é que não é que o Yami simplesmente não enxergue que ela gosta dele, é que acontece que ele cresceu ali em Clover com pessoas menosprezando ele em todos os sentidos, e isso fez com que ele interpretasse os sentimentos, as outras intenções, né, das pessoas pelo que, de uma forma um pouco diferente, né? Nessa fase de amadurecimento entre a infância e a juventude dele, ele simplesmente não teve contato com pessoas que amavam ele genuinamente. Então, o fato dele ser capaz de interpretar os sentimentos de acordo com o que das pessoas, né, faz com que essa interação que ele teve ao longo da vida sem amor, que ele não reconheça como é a energia de um Ki apaixonado, como é que isso emana. Então, parte daquilo era só uma sensação estranha e que provavelmente estava ligada ali à dinâmica de desprezo que todos os nobres de Clover tiveram ao longo da vida dele. Então, apesar de ser uma sequência de alívio cômico que a gente tem nesse capítulo, é legal para mostrar que ele pode sentir a energia emocional das pessoas, embora ele não saiba interpretar essas emoções como um todo em si, né? Eu até arrisco dizer que ele também tem sentimentos amorosos por ela, só que como ele cresceu sem receber isso, ele não é capaz de ter o discernimento necessário para entender que o que ele sente também é amor. Ele não entende que o que ela sente é amor, porque ele nunca teve contato com esse tipo de amor, e então ele não sabe reconhecer o próprio amor dele também. Inclusive, isso eu acho que se estende para todas as pessoas com quem ele tem convívio, né? Então, provavelmente ele não tem muito discernimento pelo sentimento de amizade que o Morgan tinha por ele, que o Nat, né, e os integrantes dos Touros tem, e por aí vai. E pra lidar com tudo isso, o que o Yami faz? Ele vai cagar, né, gente? Porque se é uma coisa em que ele é bom, é em cagar. Eu tenho até inveja do intestino disposto dele, que trabalha muito bem, porque eu queria que o meu fosse assim também, né? Porque eu só cago 4 vezes por mês, às vezes 3, mas tá aí os laxantes pra isso, né? Então a gente tem uma continuação de alívio cômico que, apesar de ser uma situação bem engraçada, ela marca uma grande virada na vida do Asa, trazendo aí pra ele um amadurecimento gigante. E é esse acontecimento que separa os homens dos meninos definitivamente, que é basicamente o fato dele aceitar que ele não tem a mínima chance com a irmã Lily, né? Já tava na hora. Ele fala ali com ele mesmo, né, em voz alta, que hoje ele vai se declarar pra ela. A Nero, empoleirada na cabeça dele, como sempre, serve de agente do caos, espalhando a fofoca justamente para as duas meninas que são apaixonadas por ele. E uma coisa bem legal aqui é que nesse capítulo a gente tem um cumprimento de uma promessa do Asta pro pessoal lá da igreja, né? No comecinho da obra, ele prometeu que um dia ele ia levar todos eles pra capital real ali, né, pra sede dos Cavaleiros Mágicos. E por mais que todo mundo duvidasse, inclusive a irmã Lily, ele conseguiu cumprir a sua promessa. Olha só, ele conseguiu cumprir todas as promessas dele até agora, gente, que ele fez, né? A de ganhar um grimório, a de entrar para os Cavaleiros Mágicos, a de levar o pessoal da igreja para lá. Então, tudo isso mostra que, apesar de todas as dificuldades, né, de todas as circunstâncias, né, tão difíceis para ele, que sempre diziam que ele não
poderia alcançar algo, ele sempre consegue superar elas e conquistar o que ele quer. Óbvio que para ele chegar onde os outros chegaram sempre vai ser mais difícil, até porque ficou bem claro nesse capítulo que esse lance de meritocracia não existe, mas ainda assim, mesmo que ele tenha que fazer 3, 4 vezes mais que os outros para poder alcançar o mesmo objetivo, ele vai conseguir. E com o caos espalhado ali entre as meninas, a gente tem os painéis com a Noelle e a Mimosa extremamente envergonhadas só de pensarem no sentimento que elas têm pelo Asta. E eu vejo muita gente criticando essa dinâmica delas agirem assim, de não demonstrarem abertamente pra ele e tal, essas coisas. Mas, gente, tem que lembrar que isso é reflexo da própria cultura japonesa, né? Pra gente aqui no Brasil, essa forma de agir é muito surreal, mas lá no Japão, os sentimentos são muito reprimidos. Eles não têm essa liberdade pra falarem uns pros outros que eles estão apaixonados, né? Tudo isso sempre é muito marcado lá pela timidez. Então, a forma como os sentimentos são trabalhados, não só em Black Clover, mas na maior parte dos mangás, é puro reflexo da própria cultura deles. É normal. Então não adianta a gente querer comparar como as coisas são aqui, né? Que a gente fala pra todo mundo, ó, tô apaixonada, 10 pessoas por ano que a gente se apaixona, e eles lá, tá? E é claro que elas ficam desesperadas com essa possibilidade dele se declarar pra irmã Lily, porque se por um motivo qualquer aí na face da terra ela acaba aceitando os sentimentos dele, largando a Batina e se casando, né? As duas acabam perdendo a chance, o pouco de chance que elas teriam com ele. Então elas vão lá dar aquela espiadinha básica. A psicopata da Nero vai junto pra ver o pau torando, porque é o que ela quer, né? Ela gosta de ver ali o circo pegando fogo. E o Asta faz o seu último pedido de casamento pra irmã Lily. Dessa vez, sem todo aquele estardalhaço que ele fazia antes. Claro que, como dá pra ver pela fonte usada ali no balão e tal, ele tá falando alto, né? Mas não é aquela gritaria que ele sempre faz. E eu acredito que, nesse momento, ele já sabia da resposta dela. Mas ele faz mesmo assim pra poder definir o final de uma fase e o início de outra para ele. E também é muito legal falar que o lance dos sentimentos do Asta por ela não era só uma piadinha boba de mangá, né? Mas realmente o Asta tinha sentimentos por ela. Sentimentos esse que ele não entendia e que provavelmente tinham origens aí na carência emocional causada pela falta da mãe dele, né? Mas com todas as coisas que aconteceram nos últimos tempos ali com ele conseguiu se resolver completamente com esse sentimento e entender que ele precisava deixar isso pra trás pra poder seguir com a vida dele. Na vida do Asta, a irmã Lily representa ali aquele arquétipo da grande mãe, só que ele não tem consciência disso, obviamente. Então, ele se relaciona ali com a imagem dela, com a qual ele cresceu, né? Com ela cuidando dele, dos outros órfãos e tal, como se fosse um sentimento amoroso. Mas a verdade é que o inconsciente dele se apegou a ela justamente, né, por todo esse papel que ela teve na vida dele, substituindo a mãe, que ele não teve, né? E ela acabou sendo a representação de pureza, de amor e de dedicação que tanto as freiras têm quanto as mães, né? Por mais que muitas vezes as mães não sejam tão amorosas ou puras assim. E quando a gente fala de arquétipos do inconsciente coletivo, né, o da mãe é representado dessa forma. Só que agora o Asta se mostra como um jovem adulto amadurecido, que é capaz de aceitar suas limitações, os seus problemas internos, as suas fraquezas e resolver com tudo isso, né, se resolver com tudo isso, tendo discernimento de que vale a pena continuar investindo em algumas coisas, né, outras não vale a pena, é melhor deixar pra trás. E é por isso que ele é um protagonista tão foda. E com mais uma negativa dela, ele reforça mais uma vez o voto de se tornar o rei mago e pede para que ela testemunhe isso como uma mãe mesmo que testemunhe o crescimento e as conquistas de um filho, né? As coisas que ele alcança durante a vida. Só que é aí que a paz, meus amigos, acaba mais uma vez, né? Porque é nesse momento que o Lucius aparece, como o Lucius mesmo, obviamente, depois do Julius ter sumido lá da condecoração, né? E que apesar dele não ter sido mostrado, os diálogos dão a entender que o Júlio estava lá, porque o pessoal perguntou onde é que ele estava, o Rei Mago sumiu, então ele estava ali até aquele momento. E aí alguém respondeu lá que ele costumava fazer isso mesmo, sumir dos lugares e se disfarçar de outra pessoa para andar pelo reino. Então isso mostra que ele estava mesmo lá na cerimônia e que ele teve esse último ano todinho como Július ali. E eu tô bem curiosa para saber como é que essa dinâmica dele rolou com todo mundo esse tempo. Quando o Lucius chega e parabeniza o Asta por ter chegado tão longe, coisa que provavelmente nem ele acreditava, né, que poderia acontecer, ele anuncia
que é o fim do Asta. Ou seja, ele tá ali pra poder, no mínimo, matar o anão bombado, que olha com um olhar, né, de surpresa, e o capítulo acaba para nosso desgosto, né, ou tristeza. É interessante notar que a marca na testa dele perdeu 3 varetinhas, ou 3 raiozinhos ali, o que indica que ela pode ser algum tipo de contador, o que faria sentido, já que usar magia temporal, né, é uma especialidade dele, ali do demônio que ele tem. Pode estar relacionado também com o tanto de poder que foi necessário para resetar o tempo esse tempo todo, se for realmente isso, né, para fazer as coisas acontecerem exatamente do jeito que ele queria que acontecesse, e que indica o quanto de poder ele já usou, né? O quanto ele ainda pode usar e o quanto já foi restituído ali, né? O quanto ainda falta. Talvez isso seja um indicativo aí de que seja um cronômetro mostrando pra gente que ele tá retrocedendo no tempo até o momento em que o poder dele tava completo, né? Que era da época que o grimório dele era grandão lá e tal. E que em breve ele vai estar invencível e os cavaleiros vão ter que ganhar dele antes desse tempo aí do cronômetro acabar. Uma teoria minha aí que pode ter um certo fundamento é de que ele não vai exatamente matar o Asta agora, né? Ele vai sequestrar o Asta, levar o Piá lá pro submundo, né? Justamente para poder usar o Asta de alguma forma aí para poder concluir o plano dele. Quando ele partir para cima, a irmã Lily pode acabar tentando defender ele, ser atingida, e nesse momento a gente descobrir que ela é da raça dos demônios, porque já que existem demônios, com certeza existem anjos, né? Se existem humanos que têm contratos com demônios, podem existir humanos que têm contratos com anjos. Faz sentido, né, gente? Só que como o anjo é um ser de luz, tem uma missão divina e tal, ele com certeza não ia sair por aí, né, com o ego inflado, querendo mostrar pra todo mundo que ele é um anjo, falar. Então, a irmã Lily, se for uma anja mesmo, ou se for uma humana com contrato angelical, provavelmente foi escalada justamente pra poder passar a infância do Asta, protegendo ele como um anjo da guarda mesmo, né? Justamente porque os anjos já haviam previsto as atividades demoníacas e sabiam que o Asta ia ser necessário, assim, totalmente pra poder libertar os humanos. E aí a gente vai ter que esperar alguns capítulos ou os próximos meses para poder descobrir. E se o Asta vai para o submundo ali, a gente tem a possibilidade de uma hora o próprio Lieb se tornar o rei do submundo, o que ia ser muito legal. E como a Noelle e a Mimosa estão ali escondidinhas, elas estão testemunhando tudo o que aconteceu. Elas vão lá chamar os outros cavaleiros, contar o testemunho delas, e aí eles vão torar o pau lá no submundo, porque eu ainda acho que vai ter esse arco. Vai rolar alguma coisa no submundo. Só que agora no próximo capítulo, no 333, eu acho que a história vai cortar pro Yuno, né, e pra galera que tá lá com ele, pra poder completar com um pouco mais de informações sobre o que aconteceu nesse time skip, e provavelmente isso tudo acabe com o Yuno encontrando o André Moleque, ou algum outro demônio, alguma entrada pro submundo, algo relacionado a isso aí. Eu amei de verdade o capítulo 332, gente. Achei que o Tabata conseguiu trabalhar muito bem o time skip. Eu tava com um pouquinho de medo, mas eu realmente achei que ele foi muito pé no chão com a forma que ele guiou os acontecimentos, então eu só tenho elogios a fazer. Tô muito feliz que Black Clover voltou. A gente vai voltar agora todos os sábados falando sobre os capítulos. Não se esqueçam de deixar o like de vocês aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e contem pra mim nos comentários o que vocês acharam desse capítulo, tá bom? Essa semana tem mais vídeo, fiquem de olho aí. Um beijo pra vocês. Nossa, tô com a dicção péssima. Tchau.